Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro. Estamos na 30ª semana do tempo comum e hoje fazemos festa de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de Jesus. No grupo dos 12 havia dois discípulos, nome Simão, que é Simão Pedro, e Simão o Zelota, o cananeu, também chamado cananeu. Provável, até certo, para muitos, que esse Simão fizesse parte do grupo nacionalista dos Zelotas, que queriam expulsar os romanos da Palestina, mesmo recorrendo à violência. Lucas e João conhecem um Judas, filho de Tiago. Este Judas provavelmente é Tadeu, de Mateus 10:3 e Marcos 3:18. Ela precisa distingui-lo do outro Judas, aquele que traiu Jesus, lembrando sempre no final da lista dos 12. Lembrando também que São Judas Tadeu, ele é muito venerado como santo das causas impossíveis. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Mas, irmãos e irmãs, alguns aspectos fundamentais dessa escolha de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que são enviados para a missão, e todos nós hoje também somos enviados como discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeira coisa, Jesus vai à montanha. Montanha é um lugar em que você se eleva, né? Então, sempre no encontro com Deus, nós subimos a uma montanha, também uma montanha existencial, de uma ascese, né? Para junto de Deus, subir. Tem que ter essa dinâmica de nos elevar a alma, elevar o espírito, né? E passou a noite toda em oração a Deus. E Lucas mostra claramente em vários momentos que Jesus, ele sempre se destaca nessa perspectiva de oração. Jesus é um homem de oração. Jesus é um homem de intimidade com o Pai. E isso também nos impele a sermos pessoas de oração. A oração deve sempre nos alimentar. E a oração para que a gente possa definir, decidir e estabelecer metas mais assertivas para a nossa vida e a nossa missão. E aí, quando amanhece, chama os discípulos e escolhe 12 entre eles. É interessante porque ele vai escolher 12 de várias naturezas, com várias vivências diferenciadas, né? Então, até mesmo Judas Iscariotes, que é o traidor, então ele escolhe todos. Ele escolhe publicano, ele escolhe pescador, né? Então ele escolhe várias pessoas, e pessoas simples, pessoas mais que não têm uma cultura, mas são essas escolhas bem heterogêneas que ele vai fazer a escolha e capacitar esses escolhidos. Deus nos chama os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? E aí ele dá a instrução, né? Depois que ele elenca os discípulos, né? Lucas elenca os discípulos, depois ele desce a montanha, né? E ali no lugar plano, né? A gente vai ver em Mateus o sermão da montanha, né?
Em Lucas você vê ali, nesse lugar, estavam muitos dos seus discípulos, grande multidão, e aí eles foram ouvir Jesus, serem curados de suas doenças, e a principal doença é o pecado. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque essa força que saía dele curava a todos, que é a força salvadora de Jesus. Então, é importante ressaltar que Jesus chama os 12. Antes, no Antigo Testamento, nós temos as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, nós temos 12 discípulos, que essa nova aliança deflagrada por Jesus, ela vai estabelecer também esses 12 que vão cada vez mais propagando a fé cristã. E assim, nós aqui, discípulos missionários, continuamos a nossa missão. Estamos chegando ao final do mês missionário, o mês das missões, mas a nossa missão é constante, como discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado dia, abençoada semana para todos vocês.